Você está cansado de sofrer por quem não merece? Cansado de dar valor a quem te ignora? Cansado de perder noites de sono pensando em alguém que nem lembra que você existe? Você se doa, se entrega, coloca a pessoa em primeiro lugar, mas no fim das contas, recebe migalhas. E ainda assim, continua ali, esperando, acreditando que vai mudar. Mas não muda, porque o problema não é a pessoa. O problema é você. Você que permite. Você que aceita. Você que se perde tentando ser amado por quem não sabe amar. E se eu te dissesse que existe um caminho para nunca mais sofrer por ninguém? Não estou falando de se tornar frio ou indiferente. Estou falando de algo muito mais poderoso. De uma sabedoria ancestral que transformou escravos em filósofos livres, que deu paz a imperadores no meio de guerras, que ensinou a humanidade a viver com dignidade, mesmo diante da rejeição. Os estoicos descobriram 12 lições que destroem o sofrimento causado por outras pessoas. E hoje, você vai conhecer essas lições. Vai aprender a se libertar, não de quem te machuca, mas da necessidade de ser validado por quem não te valoriza. Se você está pronto para essa transformação, escreva nos comentários: "Eu mereço paz." Porque reconhecer isso é o primeiro passo. Vamos começar. Lição 1. Pare de implorar por atenção. Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de alguém, mais essa pessoa se afasta? Quanto mais você se disponibiliza, menos valor recebe. Quanto mais você prova o quanto se importa, menos importância tem. E ainda assim, você insiste. Manda mensagem. Liga. Pergunta se está tudo bem. Tenta forçar conversas. Cria desculpas para aparecer. E a pessoa? A pessoa responde quando quer. Te procura quando precisa. Te dá atenção quando é conveniente. E você aceita essas migalhas como se fossem banquetes. Você se convence de que é melhor ter pouco do que não ter nada. Mas está errado. Pouco de quem não te valoriza é pior do que nada, porque te mantém preso em uma ilusão. Te faz acreditar que se você fizer um pouco mais, se for um pouco melhor, a pessoa vai finalmente te ver. Mas não vai, porque o problema não é você não ser suficiente. O problema é você implorar para quem não tem olhos para enxergar. Marco Aurélio escreveu: "O valor de um homem não está no quanto ele é amado, mas no quanto ele se respeita." Ele governava o maior império do mundo, mas entendia algo simples: que pedir amor de quem não quer dar é perder o respeito por si mesmo. É se colocar em uma posição de inferioridade. É dizer para o mundo e para você mesmo que você não é suficiente sozinho, que precisa da validação alheia para ter valor. Imagine que você é um mercado. Você tem produtos de qualidade, oferece bom atendimento, tem preços justos, mas tem um cliente que entra, pega o que quer, reclama de tudo, nunca paga direito e ainda te trata mal. E você, em vez de barrar esse cliente, abaixa os preços ainda mais. Dá desconto, oferece de graça, implora para que ele volte. Por quê? Porque você acha que ter esse cliente é melhor do que não ter cliente nenhum. Mas enquanto você perde tempo e energia com quem não te valoriza, clientes que realmente pagariam o preço justo estão indo embora. Porque ninguém respeita quem não se respeita. Então pare. Pare de mandar aquela mensagem que você sabe que não vai ser respondida com a mesma empolgação. Pare de procurar quem não te procura. Pare de fazer planos com quem sempre tem desculpa. Pare de dar atenção para quem te trata como opção. Porque toda vez que você implora por atenção, você diz para essa pessoa: "Eu não tenho valor suficiente para ser prioridade, então aceito ser plano B." Quando você para de correr atrás, duas coisas acontecem. Ou a pessoa percebe sua ausência e vem atrás. E aí você decide se ainda quer ou não. Ou a pessoa não percebe, não vem, e você tem sua resposta. E essa resposta, por mais dolorosa que seja, te liberta. Porque clareza, mesmo que doa, é sempre melhor que ilusão.
Se isso ressoou em você, comente: eu não imploro mais. Lição 2. Entenda que você não pode controlar o coração de ninguém. Você quer que a pessoa te ame, quer que te escolha, quer que perceba o quanto você é especial e faz tudo para isso. Muda seu jeito de ser. Esconde partes de si mesmo. Concorda com coisas que não concorda. Faz sacrifícios que não deveria fazer. Tudo para ser amado. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. Você não pode controlar o que os outros sentem por você. Não importa o quanto você seja perfeito, gentil, dedicado, disponível. Se a pessoa não quer te amar, não vai amar. E não é culpa sua. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, ensinava: não tente controlar o que não está sob seu controle. E não espere que as coisas aconteçam como você quer. Queira que elas aconteçam como acontecem. Ele não tinha controle sobre sua própria liberdade física. Vivia acorrentado, mas encontrou paz porque entendeu uma verdade simples. O único coração que você pode controlar é o seu. O único sentimento que você pode decidir é o que você sente. Tudo além disso é território de outros. E invadir esse território, tentar forçar, manipular ou implorar por amor, é uma batalha perdida desde o início. Você já tentou forçar alguém a gostar de uma comida que a pessoa detesta? Você pode insistir, pode dizer que é delicioso, pode até enganar e fazer a pessoa comer sem saber. Mas no momento que ela descobre, a rejeição é ainda maior. Porque você violou a escolha dela. O coração funciona assim. Amor forçado não é amor, é obrigação. E obrigação gera ressentimento. Quando você tenta forçar alguém a te amar, está criando uma relação baseada em pressão, não em vontade. E isso nunca termina bem. Então solte. Solte a necessidade de ser amado por quem não quer amar. Solte a fantasia de que se você fizer tudo certo, a pessoa vai mudar de ideia. Porque mesmo que mude, será temporário. Porque não veio de dentro. Veio de cansaço, de pena, de conveniência. E você merece mais do que isso. Você merece alguém que te escolha sem que você precise implorar. Alguém que veja seu valor sem que você precise provar. Alguém que te ame não porque você é perfeito, mas porque você é você. Quando você aceita que não pode controlar o coração de ninguém, você se liberta da prisão da expectativa. Você para de viver esperando que a pessoa mude. Você para de se culpar quando não é escolhido. Porque entende que escolhas alheias não definem seu valor. Definem apenas a capacidade de enxergar da outra pessoa. Se ela não te vê, o problema é da visão dela, não da sua luz. Comente: eu solto o que não posso controlar. Lição 3. Reconheça quando você está se traindo. Toda vez que você aceita menos do que merece, você se trai. Toda vez que você tolera desrespeito porque tem medo de ficar sozinho, você se trai. Toda vez que você ignora seus próprios valores para não perder alguém, você se trai. E o pior tipo de traição não é a que vem de fora. É a que você comete contra si mesmo. Porque quando o outro te machuca, você pode escolher ir embora. Mas quando você se machuca, não tem para onde fugir. Você carrega essa ferida para todo lugar. Sêneca escreveu: a maior parte do que chamamos de mal é apenas falta de coragem para fazer o certo. Você sabe quando está sendo usado. Sabe quando está sendo desrespeitado. Sabe quando está dando mais do que recebe. Mas não age. Por quê? Porque tem medo. Medo de confrontar. Medo de perder. Medo de ficar só. Então você se convence de que está tudo bem, que você está exagerando, que a pessoa vai mudar, que você precisa ser mais compreensivo. E enquanto isso, você some. Pedaço por pedaço. Você deixa de ser quem é para caber no que o outro quer. Imagine que você tem uma planta. Você rega, cuida, garante que ela tenha luz. Mas tem alguém que todo dia arranca uma folha. Só uma.
A planta não morre no primeiro dia, nem no segundo, mas aos poucos ela enfraquece, perde cor, murcha, e quando você percebe, já não é mais a mesma planta. Você é essa planta. E toda vez que aceita menos, toda vez que se cala quando deveria falar, toda vez que fica quando deveria ir, você arranca uma folha de si mesmo. E um dia acorda vazio, sem saber quem é, porque passou tanto tempo tentando ser o que o outro queria que esqueceu quem você era. Então pare de se trair. Quando sentir que algo está errado, confie nesse sentimento. Quando perceber que está dando demais e recebendo de menos, reequilibre. Quando alguém te desrespeitar, saia. Não precisa ser dramático. Não precisa brigar. Apenas se retire com dignidade. Porque a mensagem mais poderosa que você pode enviar para alguém que não te valoriza é a sua ausência. Quando você se respeita o suficiente para ir embora, você diz ao mundo: eu sei o meu valor, e não nego isso por ninguém. E sim, vai doer. Vai ser difícil. Você vai sentir saudade. Vai questionar se fez a escolha certa. Mas, com o tempo, você vai olhar para trás e agradecer. Agradecer por ter tido coragem de escolher você. Porque, no final, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida é você mesmo. E se você se trai para agradar outros, você perde a única companhia que realmente importa, a sua própria. Escreva: eu não me traio mais. Lição 4. Entenda que rejeição é proteção. Você está sofrendo porque alguém não te escolheu. Está com o coração partido porque aquela pessoa foi embora. Está se sentindo pequeno porque não foi suficiente. Mas, e se eu te dissesse que essa rejeição é uma das melhores coisas que poderia ter acontecido? Você acha loucura, eu sei. Porque agora dói. Porque agora você só vê o que perdeu. Mas um dia, quando o tempo passar e a dor acalmar, você vai olhar para trás e entender. Essa pessoa não te rejeitou. Essa pessoa te libertou. Marco Aurélio dizia: o que é ruim para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Se alguém não quer estar com você, forçar essa presença seria ruim para os dois. Você ficaria em uma relação onde não é valorizado. A pessoa ficaria onde não quer estar. E ambos viveriam na mentira, adiando um fim que já estava escrito. A rejeição antecipa a dor inevitável. E quanto mais cedo, melhor. Porque toda tentativa de segurar quem quer ir só aumenta o sofrimento. Pense em quantas histórias você já ouviu de pessoas que insistiram em relações que não funcionavam, que aceitaram voltar mesmo sabendo que não daria certo, que perderam anos, às vezes décadas, com quem não as amava de verdade. E no final, quando finalmente terminou, a única coisa que sentiam era alívio. Alívio de não precisar mais fingir. Alívio de não precisar mais mendigar afeto. Alívio de finalmente poder respirar. Então por que você quer adiar esse alívio? Por que insiste em prolongar algo que já morreu? A rejeição dói, não há dúvida. Mas sabe o que dói mais? Ser tolerado. Ser aceito por pena. Ser mantido como segunda opção. Porque aí você não tem nem a dor clara da perda, nem a alegria plena de ser amado. Você fica nesse limbo, nesse purgatório emocional, onde não é feliz, mas também não consegue ir embora. E isso consome, isso destrói, isso te transforma em alguém que você não reconhece mais. Então, quando alguém te rejeitar, quando alguém escolher não ficar, agradeça. Agradeça por essa pessoa ter sido honesta. Agradeça por não ter que descobrir anos depois que nunca foi prioridade. Agradeça pela porta que se fechou, porque ela libera espaço para outras portas se abrirem. E essas novas portas só aparecem quando você para de bater na que já está trancada. A rejeição não é o fim, é o redirecionamento. Comente se entendeu. Rejeição é proteção. Lição 5. Ame sem se perder.
O amor verdadeiro não exige que você desapareça. Não pede que você abandone seus sonhos, seus valores, seus limites. O amor verdadeiro te expande, não te diminui, te fortalece, não te enfraquece. Te faz ser uma versão melhor de você mesmo, não uma versão moldada para agradar. Mas você confundiu amor com anulação. Achou que para ser amado precisava deixar de ser você. E aos poucos foi sumindo. Suas vontades viraram secundárias. Suas opiniões viraram irrelevantes. Suas dores viraram exagero. E você aceitou, porque achou que esse era o preço do amor. Epicteto ensinava: se você quer melhorar, prepare-se para parecer tolo aos olhos dos outros. Quando você decide não se anular mais, quando coloca limites, quando diz não, algumas pessoas vão te chamar de egoísta. Vão dizer que você mudou, que ficou difícil, que não é mais quem era. E elas estão certas. Você mudou. Parou de ser capacho e virou pessoa. Parou de ser sombra e virou luz própria. E isso incomoda quem se acostumou com sua submissão. Pense em um rio. Quando o rio segue seu curso natural, ele fertiliza terras, sustenta a vida, cria beleza. Mas quando tentam represar o rio, desviá-lo, forçá-lo a ir onde não quer, ele perde força. Fica estagnado, apodrece. Você é esse rio. Quando você ama sendo quem é, fluindo naturalmente, você cria vida. Mas quando você se represa para agradar alguém, você morre por dentro. E ninguém merece um amor morto. Nem você, nem a outra pessoa. Então ame, mas não se perca. Dê, mas não se esvazie. Esteja presente, mas não abandone a si mesmo. Porque se você se perde no amor, o que sobra para amar? Uma casca, uma versão fake, um personagem que você interpreta até não aguentar mais. E quando você não aguenta mais, duas coisas acontecem. Ou você explode em ressentimento, culpando o outro por algo que você permitiu. Ou você implode em depressão, percebendo que perdeu a si mesmo e não sabe como voltar. Ambos os caminhos são destrutivos. O amor que exige que você suma não é amor, é possessão, é ego. É insegurança da outra pessoa projetada em você. E você não é responsável por curar a insegurança de ninguém se anulando. Você pode apoiar, pode incentivar, pode estar junto, mas não pode desaparecer. Porque quando você desaparece, o que a pessoa ama não é você. É a ideia dela sobre quem você deveria ser. E isso não é amor, é ilusão. Escreva: eu amo sem me perder. Lição 6. Silencie e observe. Você fala demais, explica demais, justifica demais. Tenta provar seu valor o tempo todo. E quanto mais você fala, menos te ouvem. Quanto mais você explica, menos te entendem. Porque quem realmente te valoriza não precisa de explicações. E quem não te valoriza não vai te entender. Não importa quantas palavras você use. Então, pare de desperdiçar energia tentando convencer quem já decidiu não ver. E comece a usar essa energia observando. Sêneca escreveu: passamos muito tempo falando sobre o que vamos fazer e pouco tempo fazendo. Passamos muito tempo tentando ser compreendidos e pouco tempo tentando compreender. Quando você para de falar e começa a observar, você vê a verdade. Vê quem realmente se importa. Vê quem está presente. Vê quem age e quem só promete. E essa clareza dói, mas liberta. Porque você para de viver em ilusões e começa a viver na realidade. Observe como a pessoa te trata quando não precisa de nada. Observe se ela aparece nos momentos difíceis ou só nos fáceis. Observe se ela comemora suas vitórias ou sente inveja. Observe se ela te respeita em público ou só em particular. Observe se as ações correspondem às palavras. Porque palavras são baratas. Todo mundo sabe dizer que se importa. Mas ações revelam intenções. No silêncio, você ganha poder. Porque não está mais gastando energia se explicando. Está guardando para agir.
Está observando padrões, está tomando decisões baseadas em fatos, não em esperanças. E quando você finalmente fala, suas palavras têm peso, porque não são fruto de desespero, são fruto de observação, de discernimento, de sabedoria. Comente: eu observo em silêncio. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você já sabia dessas verdades. Talvez estivesse só esperando alguém dizer em voz alta o que seu coração já sussurrava. Você não precisa sofrer por quem não te merece. Você não precisa implorar por amor. Você não precisa se perder para ser aceito. Você é completo sozinho. E quando você entende isso, quando internaliza de verdade, o mundo muda. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. As 12 lições que os estoicos nos deixaram não são mágica, são práticas, são escolhas diárias. E a escolha mais importante que você pode fazer hoje é esta: escolher você, escolher sua paz, escolher sua dignidade, escolher não dar poder sobre sua felicidade para quem não a merece. Você não pode controlar quem te ama, mas pode controlar quanto tempo você perde sofrendo por quem não te valoriza. E esse controle, essa decisão consciente de se colocar em primeiro lugar, é o que te torna implacável. Não frio, não cruel, mas implacável na proteção do seu próprio coração. Antes de ir, faça 3 coisas. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação. Deixe seu like se essas lições ressoaram em você. E escreva nos comentários qual lição você mais precisa aplicar agora. Não todas, só uma. Porque transformação real começa com um passo. E esse passo é seu.